conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito ao vereador Geraldo, segundo secretário, que proceda à chamada nominal do termo de presença. Edson Donizete Marconato. Presente. Geraldo José dos Santos, presente. Geandre Dave Roncato. Presente. Joaquim Afonso. Presente. José Nivaldo Ferreira Diniz. Presente. José Roberto Henrique. Presente. Max Prestes dos Santos. Presente. Sérgio Roberto Secote. Presente. Vanessa Estocco Botan. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 19ª sessão ordinária, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, passamos à votação chamada nominal. Edson Donizete Marconato. Sim. Geraldo José dos Santos, sim. Geandre Dave Roncato. Sim. Joaquim Afonso. Sim. José Nivaldo Ferreira Diniz. Sim. José Roberto Henrique. Sim. Max Prestes dos Santos. Sim. Sérgio Roberto Secote. Sim. Vanessa Estocco Botan. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Projeto de Lei número 10 de 2024, de 11 de junho de 2024, altera parcialmente a Lei número 3.114, de 10 de dezembro de 2020, conforme especifica e dá outras providências, de autoria do prefeito Marcos Buzetto. Projeto de Lei número 13 de 2024, de 17 de junho de 2024, institui a política de divulgação das informações ambientais e ecológicas do município de Rio das Pedras e dá outras providências, de autoria do prefeito Marcos Buzetto. Projeto de Lei número 41, de 21 de junho de 2024, artigo 1º. A Avenida 1 do loteamento residencial Terras do Pinheirinho, localizado na rodovia Vereador Valério Pedro da Silveira Martins, Água Branca, fica denominada de Avenida Odalides José Furlan. Vereador autor Sérgio Roberto Secote. Projeto de Lei do Legislativo número 42, de 21 de junho de 2024, artigo 1º, a Rua 1 do loteamento de interesse social residencial Vila Bela, localizada no sítio Santo Antônio, no bairro Bom Jardim, em Rio das Pedras, fica denominada de Rua Roberto Tartaglia. Vereador autor Sérgio Roberto Secote. Projeto de Lei do Legislativo número 43, de 21 de junho de 2024, artigo 1º, a Rua 2 do loteamento de interesse social residencial Vila Bela, localizado no sítio Santo Antônio, no bairro Bom Jardim, em Rio das Pedras, fica denominado de Rua Maria Elisete Covolan. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Projeto de Lei do Legislativo número 44, de 21 de junho de 2024, artigo 1º, a Rua 3, loteamento de interesse social residencial Vila Bela, localizado no sítio Santo Antônio, no bairro Bom Jardim, em Rio das Pedras, fica denominada de Rua Antônio Batista da Silva. Vereador autor Edson Donizete Marconato e Sérgio Roberto Secote. Indicação número 305 de 2024. O vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe é conferida pelo regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja encaminhada a presente indicação ao digníssimo senhor prefeito Marcos Buzetto, sugerindo-lhe que, através do setor competente, analise o trânsito na Rua João Batista de Melo Aires, Rua da UBS Mateus Bonassa, bairro São Cristóvão, com a Avenida Elias Cândido Aires,
Sugiro que, para facilitar o fluxo dos automóveis, seja pintado de amarelo um dos lados da via, possibilitando o estacionamento dos carros dos dois lados, ou, através de um estudo técnico, verificar a possibilidade de manter a rua João Batista de Melo Aires como sentido único. Vereador, autor Geandre Dave Roncato. Indicação número 306, 2024. Que, através do setor competente da municipalidade, analise e, se necessário, providencie conserto da lombada recém-instalada e localizada na rua Antônio Bertassi, em frente ao número 607, próximo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Claudete Aparecida Guidolin Nicolai, bairro residencial Bom Jardim, para que a mesma se enquadre dentre os padrões, de modo que os carros não toquem a parte inferior do veículo. Vereador, autor Geandre Dave Roncato. Indicação número 307 de 2024. Que a Prefeitura Municipal, por intermédio do setor competente, proceda à colocação de uma placa com a inscrição "Proibido descartar lixos e entulhos neste local", na área verde localizada no final da rua Marta Maria Bianchim, no bairro Jardim Santo Antônio. Vereador, autor, professor Geraldo. Indicação número 308 de 2024. Reitero o objeto da indicação número 460 de 2023, apresentada nesta Casa de Leis na sessão ordinária datada em 7/8 de 2023, sugerindo que a Prefeitura Municipal, através do setor competente, realize reparos no calçamento da pracinha do entorno da caixa d'água, em frente à empresa Arcor do Brasil, no encontro das ruas Trajano Alves de Moura, Vereador João Batista Martins e Ângelo Rossi, bairro Santo Antônio. Vereador, autor, professor Geraldo. Indicação número 309 de 2024. Que determine ao departamento competente a realização de marcação de um ponto de ônibus e a pintura de uma faixa de pedestre na rua Euclides Guidolin, nas proximidades do número 309, no bairro residencial Bom Jardim. Vereador, autor, professor Geraldo. Moção de pesar número 57 de 2024. Senhor Presidente, requeremos nos termos regimentais que seja inserido na ata dos trabalhos desta Casa um voto de profundo pesar pelo falecimento de Leonilda Borte Chiodi. Vereador, autor Geandre Dave Roncato. Moção de pesar número 58 de 2024. Senhor Presidente, requeremos nos termos regimentais que seja inserido na ata dos trabalhos desta Casa um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Nelson Luiz França. Vereador, autor, professor Geraldo. Ô, vereador, eu quero assinar essa moção também. Tudo bem. Dando prosseguimento aos trabalhos da sessão, solicito à vereadora Vanessa que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite. Vou ler João, versículos 6 a 9. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Boa noite a todos. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de inscrição de oradores. Com a palavra, o senhor vereador, professor Geraldo.
Boa noite a todos. Em nome do nosso presidente Sérgio Roberto Secote, cumprimento os demais vereadores, ao público presente, aos internautas, ao pessoal ali, o Daniel, aí que trabalha no SAI, junto conosco aqui da Prefeitura. Vou falar um pouquinho das minhas indicações de hoje, tá? Que eu determino, então, para que a Prefeitura ceda placas de proibido jogar lixo para vários pontos da cidade. Coloquei aqui na minha indicação, né, na rua Marta Maria Bianchim, hoje, porque munícipes me procuraram pedindo, mas lembrando que nós temos mais indicações que pede também a placa proibido descartar lixos em torno aí de vários bairros da cidade. Então essa é uma indicação minha. Estou reiterando também uma indicação de número 460, de 7/8/2023, para que se faça a calçada da pracinha em torno da caixa d'água em frente à empresa Arcor. Já tenho várias indicações em que eu peço esse conserto da pracinha, eu peço essa limpeza, o trabalho lá que está a calçada, que agora tem uma loja ali em frente, né? Faz tempo que eu estou pedindo. Então, estou reiterando para que seja realizado o trabalho, o serviço. Uma indicação muito importante também, na rua Euclides Guidolin, nas proximidades do número 393, perto da minha casa ali. O povo, o pessoal, os munícipes estão pedindo lá uma faixa de pedestre, onde crianças passam para pegar o ponto de ônibus. Nós precisamos demarcar o ponto de ônibus que não tem, né? Ninguém sabe realmente aonde fica o ponto de ônibus. Tem que fazer a marcação lá, fazer também a faixa de pedestre para que possam passar as crianças e que os carros diminuam a velocidade. Tá? Estou pedindo isso devido a um acidente com um cachorro indo lá de um munícipe, de uma pessoa que aconteceu lá, e no mesmo dia quase atropelou uma criança ali. Então o pessoal pediu, né, que se fizesse essa faixa, e eu estou aqui hoje pedindo. Agradecer ao Poder Executivo, né, pela reforma dos campos, pedi bastante vezes reforma dos campos aqui para as crianças, em época de férias, ter o local para se divertir, para jogar, e está acontecendo. Então, muito obrigado por essa realização desses trabalhos em prol das crianças e dos bairros. Boa noite a todos. Com a palavra, Vanessa Botan. Boa noite a todos. No nome do Max, cumprimento os demais vereadores, aos que estão aqui nesse dia, aos que estão ouvindo e aos funcionários dessa casa. Hoje eu venho aqui, o último dia de sessão ordinária antes do recesso, é para um desabafo. Então, para mim não perder a linha, eu fiz um texto. Eu vou ler o texto na íntegra que eu escrevi, para não dar problema, e que as pessoas entendam que eu estou na paz. Eu não estou atingindo ninguém, mas já passou o que era para ter feito. Na sessão ordinária do dia 15 de abril, apresentei o requerimento número 10 de 2024 para solicitar ao Executivo informações a respeito da perfuração de poços artesianos. São 7 perguntas de interesse da população riopedrense a respeito do abastecimento de água da nossa cidade de Rio das Pedras. O senhor prefeito, de forma irônica e desrespeituosa com esta Casa de Leis, informa que o uso de poço artesiano pode ser feito pelo poder público ou pelo particular. Logo,
torna-se praticamente impossível atender o pedido, pois no estado de São Paulo cabe ao DAE, Departamento de Água e Energia Elétrica, o poder outorgante. Caso o requerente tenha se equivocado e queira ter conhecimento dos poços artesianos perfurados pelo município e não no município, a Secretaria de Obras, Engenharia e Serviços, CEMEL, estão à disposição para transmitir todas as informações necessárias. Aí eu começo pelas perguntas. Com base nessa resposta absurda, fiz algumas observações. Na fundamentação do requerimento, foi descrito que, considerando a movimentação da administração municipal para perfuração dos poços artesianos no município, essa consideração já está relacionada com todas as 7 perguntas apresentadas no requerimento. Ou seja, para o bom entendedor, poucas palavras bastam. Até mesmo o analfabeto funcional, com um pouco de boa vontade, saberia interpretar que estamos falando sobre os poços artesianos perfurados pela municipalidade. Cabia ao prefeito responder de forma objetiva todos os questionamentos e indicar os locais onde já foram perfurados os poços artesianos no período de janeiro de 2021 a abril de 2024. Haja vista que se tratam de locais pertencentes ao domínio público. Contudo, o Executivo preferiu, mais uma vez, se omitir aos meus requerimentos e apresentar uma resposta evasiva, no sentido de ser impossível atender o pedido, pois no Estado de São Paulo cabe ao DAE o poder outorgante. Como pode ser impossível responder se os poços estão sendo perfurados em locais situados na zona urbana consolidada, ou seja, dentro da cidade de Rio das Pedras, inclusive com contratação de empresa por meio de processo licitatório? Assim, cabe lembrar que o município de Rio das Pedras contratou a empresa BMS Perfuração de Manutenção de Poços Artesianos Limitada, conforme pregão presencial número 004 de 2022, processo número 025 de 2022, para o serviço de perfuração de 20 poços tubular profundo para captação de água subterrânea, pelo valor estimado de R$ 8.950.000, inclusive com verba proveniente da Secretaria da Educação. Porém, não especificou no edital e no termo de referência quais seriam os locais em que seriam perfurados os poços artesianos. Conforme publicação no Diário Oficial do Município, no dia 3 de fevereiro de 2022, ano 6, edição número 995, página 2 de 4. Além disso, de acordo com a publicação, a data de homologação foi dia 31 de janeiro de 2022, com prazo de 2 meses, onde todos deveriam acompanhar o edital da nossa cidade. Continuando, na fundamentação do requerimento também foi descrito que, considerando as cobranças da população em busca de informação a respeito do funcionamento de tais poços artesianos, o motivo do requerimento é justamente porque a população está cobrando uma resposta desta Casa de Leis, ao menos para mim enquanto vereadora, das ações tomadas pela Prefeitura sobre a perfuração dos poços artesianos. Haja vista que nada nesse sentido está sendo informado pelo Executivo, mais um sinal de omissão e falta de transparência nas ações do atual governo. Ainda na fundamentação do requerimento, também foi descrito que, considerando a Lei Federal número 12.527 de 2011, de 18 de novembro de 2011, regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas. Sabe-se que é obrigatório, por força de lei, a disponibilização dos atos do Poder Executivo de forma transparente, mas, ao que parece, a Prefeitura não respeita essa lei. O contrato formalizado com a empresa BMS Perfuração e Manutenção de Poços Artesianos Limitada, no valor estimado de R$ 8.950.000, sequer encontra-se à disposição no site da Prefeitura, Portal da Transparência. Se uma empresa particular foi contratada para fazer esse serviço de perfurar poços artesianos pelo enorme valor de R$ 8.950.000, é necessário que seja esclarecido
sobre a íntegra do processo para a contratação. Aliás, deveria constar o motivo pela qual foi utilizado verba da Secretaria da Educação. É óbvio que se as informações solicitadas estivessem previamente disponíveis no site, não haveria necessidade da apresentação do requerimento. Por fim, se tratando de poço artesiano perfurado pelo município prefeitura, o executivo poderia e deveria ter apresentado as informações solicitadas, apenas informações, uma vez que de antemão as detém. O ato de dizer que as informações estão à disposição, no intuito de gerar outro requerimento, nada mais é do que protelar o conhecimento das mesmas por parte da Câmara de Vereadores e também da população. Tais atos como esse acarretam sobrecarga de trabalho no serviço público, além de desatender ao princípio da eficiência. Ademais, esquece o Poder Executivo que a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 14, inciso 10, prevê expressamente que é atribuição precípua da Câmara solicitar informações ao prefeito, que tem obrigação de responder sob pena de intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação, nos termos do parágrafo 4º do mesmo artigo. Frise-se que não é a primeira vez que o Poder Executivo deturpa entendimentos e evita afirmações claras sobre os questionamentos, para esquivar-se de responder requerimentos desta Câmara Municipal. Em especial dessa vereadora aqui, ora solicitante, que no início do mandato teve todos os requerimentos rejeitados. A que pode configurar infração política administrativa, sujeitas a julgamento pela Câmara Municipal, podendo levar à cassação do mandato, nos termos do artigo 62 da Lei Orgânica Municipal que estabelece. Artigo 62. São infrações político-administrativas do prefeito municipal, sujeitos a julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato, desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e com forma regular. Vocês acham que os vereadores vão comigo nisso? Assim, demonstrando nossa boa-fé, antes de utilizar o previsto no parágrafo 4º do artigo 14 da Lei da LOM, retiramos o requerido anteriormente para que o prefeito do município de Rio das Pedras responda ao que segue. 1. Quantos poços artesianos foram perfurados no município de Rio das Pedras no período de janeiro de 2021 a abril de 2024, através de contratação realizada pela Prefeitura Municipal de Rio das Pedras? Relacionar cada poço com a respectiva localização e endereço de onde foi feita a perfuração, esclarecendo de forma individualizada, por poço, qual o valor pago pela Prefeitura e qual foi a empresa que executou o serviço e demais informações que entenderem pertinentes. Enviar cópia do contrato formalizados com a empresa BMS Perfuração e Manutenção de Poços Artesianos Limitada, no valor estimado de R$ 8.950.000, bem como os comprovantes de pagamento realizados até a data que o requerimento for respondido, esclarecendo se há valores a pagar para a referida empresa de serviços já executados. 3. Esclarecer por qual motivo alguns poços foram perfurados e não estão ainda em operação, relacionar a situação de cada poço. Que tipo de tratamento a água recebe na saída dos poços artesianos, antes de chegar na rede de distribuição? Relacionar o tratamento dado em cada poço artesiano. A Prefeitura Municipal ou o SAI realizaram a análise da água de cada poço? Em caso positivo, enviar os laudos ou os relatórios. Em caso negativo, justificar o motivo pela qual isso não foi feito. 5. Quais empresas foram contratadas para realizar a perfuração dos poços? Anexar os devidos contratos com a resposta a ser encaminhada, bem como os comprovantes de pagamento respectivo. 6. Quantos poços artesianos a administração municipal pretende perfurar até o final do corrente ano? Relacionar os locais onde serão perfurados os poços. Que tipo de estudo foi realizado para definir o local de perfuração dos poços? Anexar os referidos estudos com a
a resposta a ser encaminhada. Essa resposta evasiva, sem fundamentação nenhuma, é muito triste. Porque a gente faz requerimento apenas informação porque a gente não acha no portal da transparência. Mas já deu. Então, eu espero, aqui na tribuna, nesse momento, que o prefeito, com todas essas perguntas que eu fiz, que é válido, você tem o dever de responder, eu espero que essa resposta venha. Para mim não ter que ir no Ministério Público. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Com a palavra, o senhor vereador Geandre Dave Roncato. Senhores vereadores, senhora vereadora, senhor vice-presidente Max, público presente, internautas, funcionários dessa casa, boa noite. Eu não estou tendo retorno aqui, se puder aumentar um pouquinho, por gentileza. Alô, som, aí melhorou. Obrigado. Na pauta de hoje, na sessão do dia 24 de junho de 2024, na 20ª sessão ordinária de 2024, estamos encerrando mais um semestre, a última sessão do primeiro semestre, antes do recesso. Quero agradecer aqui, antes de finalizar minha fala, de iniciar ela também, a todos os eleitores, espectadores, riopedrenses e outros que nos acompanharam durante esse período. Estaremos em recesso, mas não deixaremos de trabalhar. Não teremos as sessões, mas teremos a nossa prontidão a cada contribuinte que precisar de nós como vereadores. Pelo menos essa é a minha opinião como vereador. Da minha indicação, eu solicitei aqui que seja analisada, foi feita uma lombada ali na rua Antônio Bertassi, próximo à escola Claudete Aparecida Guidolin Nicolai e creche Pastor Antônio Rúbia. E essa lombada eu acho que colocaram um pouco mais de massa do que deveria na parte superior dela, porque toda vez que passa um carro, o carro fica como se fosse uma gangorra. Então, peço que seja analisado e que a empresa que fez essa lombada, ela possa ir lá e consertar. Talvez não precisa nem raspar a lombada, mas se ele aumentar um pouquinho antes e um pouquinho depois da lombada, um pouquinho mais de massa, eu acho que vai resolver o problema. E tirar o desconforto e o prejuízo com os seus veículos. Tem fotos aí, vocês estão vendo, na qual eu estou falando. A minha outra indicação é uma análise de trânsito ali na rua João Batista de Melo Aires, onde fica localizada a UBS Mateus Bonassa. E também a congruência ali, a bifurcação com a Avenida Elias Cândido Aires. O que acontece? Hoje, essa via da rua João Batista de Melo Aires, ela é muito bem requisitada pelos motoristas, porque ela corta o espaço para quem quer ir para o bairro São Cristóvão, Codes Paulo, Vila Kennedy, e não tem que passar pelo centro. E o carro que está descendo a Avenida Elias Cândido Aires, sentido Piracicaba Centro, ele tem que parar na avenida e fazer a conversão sentido ali a rua João Batista de Melo Aires. E ali é uma rua que está cheia de carros dos dois lados estacionados. Então, eu peço que seja analisada a possibilidade de pintar um dos lados de faixa amarela contínua para que os carros não estacionem e fique com mais facilidade dos motoristas passarem por lá sem um raspar no outro e causar os prejuízos, serem atropelados. E ali na Avenida Elias Cândido Aires, uma rotatória. Para quê? Para quem for fazer as conversões ali, faça com mais segurança. E quem sabe não precisa nem de uma lombada. Através de ter uma rotatória, os carros já vão ter que passar mais devagar. Falo e peço, porque há muitos moradores e comerciantes daquela região que me procuram e falam dos problemas que vêm direto, constantemente, os acidentes que ali acontecem. Que seja analisado, então, e o Poder Executivo tome alguma solução. Fiz aqui uma moção de pesar a dona Leonilda Bort Schod, uma senhora muito conhecida na cidade, muito querida pelos seus familiares e amigos. Que Deus a tenha
e meus sentimentos a todos os familiares. Que Deus conforte o coração de todos vocês. Também quero falar de um assunto hoje, referente à minha indicação de número 632 de 2023, quase depois de um ano, que foi feita em setembro. Ela foi atendida. Nunca é tarde demais para nós riopedrenses, buscando sempre as melhorias, que se refere à calçada da creche Otávia Pardi. A calçada da escola estava bem danificada e foi feita a manutenção, trazendo mais segurança aos alunos e aos pedestres que circulam pela calçada da escola. Muito obrigado aí ao secretário de Educação, secretário de Obras, e com certeza também quem a consertou, e o prefeito por ter determinado o serviço. Hoje, dia 24 de junho, comemora-se o Dia do Policial Militar, uma data para homenagear os profissionais que dedicam suas vidas e a segurança pública ao serviço à comunidade. Lembrando-se dos policiais militares de nossa cidade, sempre prontos a atender. Parabéns a todos aí pelo dia. Por fim, desejo a todos os nobres um excelente recesso e que durante possamos refletir sobre a necessidade da nossa comunidade e que possamos retornar com revogado vigor e a disposição para continuar servindo ao povo com dedicação e responsabilidade. Boa noite a todos. Está suspensa a sessão por 15 minutos.
do dia de hoje. Projeto de Lei do Executivo número 11 de 2024 dispõe sobre a ratificação da segunda alteração do protocolo de intenções da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios de Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, legal e favorável. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 11/2024. Encerrada a discussão, passamos à votação chamada nominal. Edson Donizete Marconato. Sim. Geraldo José dos Santos, sim. Geandre Dave Roncato. Sim. Joaquim Afonso. Sim. José Nivaldo Ferreira Diniz. Sim. José Roberto Henrique. Sim. Max Prestes dos Santos. Sim. Vanessa Estocco Botan. Sim. Total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo número 40 de 2024. Determina que os estabelecimentos de ensino informem ocorrências de episódios de intimação sistemática, bullying, praticados contra seus alunos à autoria policial e ao Conselho Tutelar. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, legal. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo 40/2024. Encerrada a discussão, passamos à votação chamada nominal. Edson Donizete Marconato. Sim. Geraldo José dos Santos, sim. Geandre Dave Roncato. Sim. Joaquim Afonso. Sim. José Nivaldo Ferreira Diniz. Sim. José Roberto Henrique. Sim. Max Prestes dos Santos. Sim. Vanessa Estocco Botan. Sim. Total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Concluída a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.